meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS e Vice-Primeiro-Ministro, caros dirigentes dos dois partidos, queridos amigos, hoje foi o nosso primeiro dia de pré-campanha eleitoral. Trabalhámos arduamente estes 4 anos para chegarmos aonde chegamos hoje. Vale a pena recordar que muitos vaticinaram que aqui não chegaríamos. Muitos disseram que nenhum orçamento de Estado que apresentámos no Parlamento era realista e podia ser cumprido. Cumprimos todos. Muitos disseram que não era possível a Portugal fechar o memorando de entendimento com a Troika sem pedir um segundo resgate ou até sem ter um programa cautelar. Fechámos o memorando e não tivemos nem segundo resgate, nem programa cautelar. Muitos disseram que nós só tínhamos uma receita para o país, que era empobrecê-lo, e que as medidas que tomávamos nos atirariam para o fundo de um poço sem fundo, para um poço que não nos permitiria recuperar. E afinal, a nossa economia começou a dar a volta no princípio de 2013, cresceu desde então de maneira a tornar-se positiva em todo o ano de 2014 e cresce ainda com mais vigor em 2015, sendo certo hoje que sabemos que também acontecerá o mesmo com o crescimento de 2016, onde estão tantos os que vaticinaram que a economia não iria crescer porque mergulharíamos na espiral recessiva. Muitos disseram que a destruição económica associada a este programa ideológico da coligação atirará para o desemprego muitos portugueses e não permitirá criar emprego. E nós constatamos que nos primeiros 2 anos do choque com a realidade que nos foi deixada pela crise, nós perdemos em Portugal quase 400 mil empregos. E nestes 2 anos já conseguimos que a nossa economia criasse mais de 200 mil. E mais estão a ser criados e mais serão criados no próximo ano. Pergunto eu, haverá forma mais honrada, compromisso mais sério do que fazer aquilo que os nossos adversários nos acusaram de ser impossível de conseguir, mas que os portugueses se esforçaram para que todos conseguíssemos, que foi dar a volta à crise, pôr o país a crescer e a criar emprego e a oferecer hoje uma perspectiva de esperança e de confiança a Portugal? É por isso que hoje posso dizer a todos esses profetas que, no fundo, não queriam enfrentar-nos nestas eleições, sabendo que nós cumprimos e que vaticinaram com palavras fortes durante todos estes anos que o país não iria conseguir, que íamos ficar presos ao passado, à crise e à austeridade, que hoje podemos dizer-lhes: palavras leva-as o vento. Mas as ações dos portugueses e do Governo ficaram para as próximas eleições poderem ser julgados enquanto tal.
Por isso, encaramos os portugueses no início desta pré-campanha de espinha direita, de cara lavada, sabendo que o maior compromisso, o mais importante, aquele em que não podíamos ter falhado, para não termos governos atrás de governos, a negociar resgates atrás de resgates, o maior compromisso e mais importante que se esperaria que cumpríssemos à frente do Governo de Portugal foi a coligação do PST e do CDS-PP que conseguiu cumprir e dar a Portugal como era sua obrigação. Não foram as oposições, não foram os profetas da desgraça de Portugal. Pelo contrário, assistimos aos profetas das desgraças a hoje lavarem as mãos do que aconteceu em 2011. Lembram-se? Fui eu que chamei a Troika. Houve essa revelação ao país, esta epifania ao fim de 4 anos e meio. Foi Pedro Passos Coelho quem chamou a Troika a Portugal e quem se comprazeu, quem se satisfez, peço desculpa, com tal resultado. Não assumem a sua própria responsabilidade. Querem atirar a crise para aqueles que a venceram e ainda se propõem serem levados a sério, apresentando-se aos portugueses com a mesma receita que nos trouxe ao colapso de 2011. E querem que o país acredite que as contas estão todas feitas. Estão todas calculadas. Nós sabemos o que vai acontecer. O programa de estímulo à economia à custa da segurança social parece, portanto, hoje aquilo que nos venderam no passado com as escutas. Não tem custos. A fatura virá depois. De preferência com outro governo. E querem fazer, portanto, com a segurança social e com o seu novo programa para Portugal, o que já fizeram antes. Dizer aos portugueses: leve agora este programa, depois paga. Nem que tenha de pagar o dobro ou o triplo do que algum dia sonhou que tivesse de pagar. E acham que é isto um contrato de confiança. Deixem-me dizer-lhes, a confiança constrói-se todos os dias com factos e com resultados. E é por isso que o país hoje pode mais e confia mais no seu futuro do que em 2011, quando nos deixaram uma enorme crise para vencer. Mas deixem-me dizer que com os portugueses fizemos muito mais, mas muito mais, do que pôr as finanças em ordem. Fizemos muito mais do que dispensar a Troika. Hoje podemos dizer que temos uma economia capaz de crescer e de criar emprego sustentadamente, sem dívida. Porque é isso que interessa. Sem dívida e sem donos dessa dívida. Hoje somos mais livres para escolher o caminho que queremos no futuro. Os bancos são mais livres de apoiarem as empresas que têm mérito. Os portugueses são mais livres de escolherem o caminho que querem fazer. E são mais livres para escolher o seu próprio governo e o seu próprio programa para o futuro. Isso aconteceu porque em Portugal nós não estivemos de faxina a limpar o sarilho que os outros nos deixaram. Isto aconteceu porque nós limpámos a casa, sim, não à espera que a venham estragar outra vez, mas a mudar estruturalmente a economia portuguesa e a sociedade portuguesa.
Foi por isso que conseguimos reduzir o abandono escolar precoce de quase 28% para 17%. Foi por isso que conseguimos, com essas medidas que são tão desdenhadas pela oposição, os estágios, as políticas ativas de emprego, os contratos de inserção em emprego, que tantos que perderam o seu emprego na destruição da crise pudessem voltar a ter um emprego hoje. E conseguimos também esta coisa extraordinária que estava prometida no programa dos nossos opositores em 2005, que era 12 anos de escolaridade obrigatória. Em 2005, os socialistas prometeram-nos 12 anos de escolaridade obrigatória. E foi preciso vir o resgate, a crise e um governo do PSD e do CDS para que houvesse 12 anos de escolaridade obrigatória em Portugal e que houvesse mais jovens portugueses a entrar nas universidades e a poderem hoje aspirar a melhores empregos e a melhores rendimentos. Conseguimos, nestes anos, limpar a casa, é verdade. Pagámos as dívidas que existiam no setor social da saúde. Quando chegámos ao governo, as dívidas do Serviço Nacional de Saúde valiam mais de 3,7 mil milhões de euros. Hoje não valem mais de 1,2. Pagámos mais de 2/3 dessa dívida. Mas fizemos outra coisa. Capitalizámos os hospitais e, felizmente, estamos hoje em condições de dizer: defendemos o Serviço Nacional de Saúde da crise e oferecemos melhor saúde e mais saúde aos portugueses com melhores indicadores de saúde para Portugal. Não foi apenas, portanto, na educação que nós apostamos no nosso capital humano, que nós apostamos nos portugueses. Foi também na saúde que apostamos neles. Uns falam e outros fazem. Uns acusam, os outros defendem Portugal dos riscos e devolvem-lhes um Estado Social mais forte, mais confiável do que aquele que existia, porque o que existia foi a falência pelas mãos de um governo socialista. É assim que queremos olhar para os próximos anos. Nós não discutimos as evidências. Primeiro, porque não temos nenhuma razão para estarmos azedos com as evidências. Porque haveríamos nós de estar desagradados com o facto de exportarmos mais, de termos um superávit, um excedente comercial, como já não tínhamos há mais de 40 anos. Porque haveríamos de estar incomodados por o emprego crescer e o desemprego diminuir? Porque haveríamos de estar incomodados por a estabilidade financeira estar assegurada? Porque haveríamos de estar incomodados por termos feito uma reforma do IRC que trouxe mais empresas, mais investimento e mais emprego para o nosso país? Nós não estamos incomodados com isso. Portanto, não demoramos tempo a discutir estas evidências. Mas podemos dizer que é assim que vamos prosseguir nos próximos anos. Nós continuaremos a pôr à frente da nossa agenda o que é mais importante. E o que é mais importante hoje não é defender o Estado Social que está defendido. Não é manter a exigência e o rigor, porque as pessoas sabem que nós somos exigentes e rigorosos nas contas públicas. O que é importante para os próximos anos é que a nossa sociedade possa ter mais crianças, que as nossas famílias possam ter mais facilidade em educá-las e que o país possa oferecer-lhes um horizonte de esperança no seu futuro que hoje começa a aparecer, mas que há 4 anos não existia. Nós queremos, portanto, apostar
na natalidade em Portugal, porque não podemos ser uma sociedade em que todos se tornam pensionistas e em que não há ativos para suportar as pensões. Nós queremos um país com mais dinamismo. E um país mais dinâmico tem de ter jovens. Tem de ser uma sociedade a crescer e não a envelhecer. A natalidade é hoje uma das principais bandeiras de um programa reformista e ambicioso para Portugal. Como é também o combate às desigualdades. Quando chegamos aqui, normalmente, os partidos da oposição ficam profundamente incomodados. Porque têm um preconceito. E o preconceito é: quem não está na esquerda partidária não é social. Quem não está na esquerda partidária só pode gostar das desigualdades. Mas vejam bem, quem mais tem lutado contra as desigualdades em Portugal fomos nós. E sabem porquê? Porque o que perpetua as desigualdades é o privilégio. E quem mais lutou em Portugal contra o privilégio e aqueles que estão instalados foi este governo desta coligação. Escusam agora os nossos adversários de fazer esta coisa triste, que é o de usar as pessoas e a sua desgraça para fazer política e fazer política contra nós. É duplamente errado. Primeiro, porque não precisamos, para afirmar as nossas ideias, de usar a desgraça dos outros. Em segundo lugar, porque, em bom rigor, o que nós precisamos hoje não é de dividir mais um país que já é desigual, é de o unir, independentemente das fronteiras partidárias, das ideologias, chamando todos para a construção do futuro, do país do futuro que queremos empreender. Esse futuro está ao nosso alcance. Está à nossa mão. Hoje só temos de decidir se queremos voltar a repetir a experiência do leve já e pague depois, ou se queremos as nossas continhas certas, sabendo o que podemos fazer e fazendo com toda a segurança. O que precisamos hoje de decidir é se queremos dedicar os próximos anos a saber quando é que ocorrem rapidamente novas eleições, até que os partidos se entendam para fazer um governo que dure, ou se queremos ter um governo que já deu provas que dura e que chega ao fim da sua legislatura a cumprir a próxima, dando estabilidade, confiança e esperança a Portugal. O relógio também já parou para mim. E eu distraí-me. Por isso, termino já. Termino dizendo-vos: aqueles que achavam que nos tínhamos esgotado na tarefa ciclópica de dispensar a Troika e que tínhamos ficado depois disso sem qualquer programa, pelo menos andam distraídos. Mas distraiam-se à vontade. Porque, felizmente, nós não só não estivemos de faxina à espera que eles voltassem para trazer um novo preço, para trazerem um novo peso para a vida dos portugueses, nós estamos cá com muita ambição, com muita força, com muita coragem e com muita determinação, como tivemos sempre, para não desistir do nosso país e continuar a levar Portugal a crescer para o futuro, mas a crescer com mais igualdade e com mais justiça social. Viva Portugal!
Viva Portugal!